tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, dos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Bom dia! Começa agora o programa Cada Dia, o programa que traz uma palavra amiga para todas as áreas da vida. Hoje vamos falar sobre um importante tema e começamos também com uma pergunta. Qual a carreira profissional mais promissora? O que é vocação? O que os jovens devem buscar? Realização pessoal ou financeira? Vocação é um conjunto de habilidades, é um conjunto de características de um indivíduo que permite com que esse indivíduo faça uma escolha. Normalmente, a gente confunde vocação com profissão. Isso precisa ficar bem claro. E você, que carreira está buscando? Tem certeza do que você quer ou já recorreu aos famosos testes vocacionais? Eu estou correndo atrás de marketing agora, que publicidade abre para vários campos. E quando eu estava na escola também fiz teste vocacional para ver o que dava certo comigo, o que era mais minha cara. Quando eu estava no 3º colegial, eu não fiz nenhum teste vocacional, mas eu achava que publicidade tinha a ver comigo. Milhares de jovens enfrentam todos os anos a pressão do vestibular. Famílias se sacrificam para pagar o curso universitário, enquanto outros milhares de diplomados se sujeitam a subempregos para sobreviver. Vale a pena? Carreira profissional, vocação, vontade de Deus, destino, como ajudar os jovens a tomar uma decisão certa para a vida. Geralmente os avós, os pais, perguntam aos filhos pequenos: o que você será quando crescer? Médico? Escritor? Advogado? Engenheiro? Se fosse há 40 anos, poderia ser uma pergunta fácil de ser respondida. Mas hoje, multiplicaram-se as carreiras, cursos, profissões e diminuíram as oportunidades de mercado. Os adolescentes e jovens vivem um grande conflito na hora de escolher a sua profissão. Qual é a sua opção para o vestibular? Eu fiz filosofia, mas eu também gosto de linguística e economia. Eu escolhi nutrição porque eu me preocupo com uma alimentação saudável e com um estilo de vida saudável também. A minha opção desde sempre foi publicidade e propaganda. Desde criança era a minha vontade. Cada pessoa carrega características próprias e sofre a influência do meio em que vive, o que reflete em sua formação. Nesse mundo de possibilidades, habilidades, gostos, o que é afinal vocação? Queremos entender um pouco do assunto. A vocação tem muito a ver com chamado, alguma coisa para a qual nós fomos chamados. E a profissão tem uma coisa a ver com opção. Eu opto por seguir esta ou aquela profissão. Quando nós falamos de vocação, essa palavra vocação, ela tem muito uma raiz que nos leva a uma vocação no sentido cristão, de chamado. Eu sou chamado para exercer uma ação no mundo. Então eu sempre tenho uma preocupação quando a gente diz assim, eu sou vocacionado para isso. Então eu prefiro dizer assim, olha, eu tenho habilidades e competências para isso. A educação moderna, ela se baseia fundamentalmente no desenvolvimento de habilidades e competências. Quando nós trabalhamos hoje com o aluno, nós trabalhamos para que o aluno busque perceber quais são as habilidades que lhe são mais comuns e as competências ele poderá desenvolver. Os
testes vocacionais são importantes, sim. Eles permitem, são testes científicos, testes testados, que a ciência já validou. Eu não digo qualquer teste vocacional feito por qualquer profissional, mas tem profissionais especialistas na questão de testes vocacionais. Eu acho que nas pessoas que têm uma dificuldade de encontrar os seus caminhos, eu acho, ou me parece, do ponto de vista científico, que as famílias devem buscar caminhos para que seus filhos façam testes vocacionais. Vocação e carreira profissional. Queremos continuar com esse assunto depois de uma breve pausa. Não saia daí. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Mulheres em seu papel principal, intercessão constante e atuação social, dentro e fora da igreja. A SAF tem como objetivo orar sem cessar, orar pelas famílias da nossa igreja, orar pelos filhos, assistir a igreja como um todo, assistir a sociedade. Na UPH, os homens exercem de forma plena as suas responsabilidades, cumprindo dessa forma os seus deveres com a família e a igreja. Envolve toda a igreja e passa 24 horas em oração. Isso é um trabalho da nossa UPH. E a nível, a gente tem também o Homem Levanta e Clama, que é um trabalho em que nós oramos todos os dias ao meio-dia. Todos os dias ao meio-dia, os nossos telefones nos chamam a atenção e nós oramos pela nossa vida devocional, pela nossa vida financeira e pela nossa família. No Departamento de Casais, o compromisso é com a família, fortalecendo e consolidando na igreja e na sociedade os valores familiares fundamentados em Deus. Aqui, os adolescentes e os jovens têm a oportunidade de estarem em comunhão, crescendo e amadurecendo juntos em Cristo. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Iniciativas que promovem a comunhão e o amadurecimento do corpo de Cristo. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. O assunto do cada dia hoje é vocação, carreira profissional. O ser humano se adapta com facilidade a novos desafios, novas profissões. Um engenheiro monta um restaurante, um advogado se torna um bom vendedor. Uma professora de português aceita um trabalho de secretária. Dependendo da necessidade, a criatividade entra em ação. Quando se trata de carreira profissional, é muito comum os filhos seguirem a carreira dos pais. Em certos casos, há a necessidade de continuar os negócios da família. Na área esportiva, os filhos costumam seguir as pegadas do pai, mas nem sempre conseguem o mesmo sucesso. O mesmo acontece na área musical e artística. Se o pai é um médico muito bom, isso não significa que seus filhos também seguirão seus passos. Gosto e habilidade são requisitos importantes para isso. Os jovens têm múltiplas habilidades, múltiplas capacidades de desenvolver competências. Nós podemos ser tudo que nós quisermos. Eu tenho muita clareza de que é preciso buscar, identificar nos alunos, nas pessoas, nas crianças, quais são as habilidades que lhes são mais comuns. Essas habilidades o tornarão um profissional mais ou menos feliz. Tomou nota? Gosto e habilidade, 2 pontos importantes para ajudar você a descobrir sua vocação profissional. Na hora de escolher sua carreira profissional, não deixe de lado aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Mas depois de fazer a escolha certa para aqueles que não têm dúvida de sua carreira profissional, o que esperar do futuro? Busco sempre melhorias, cursos técnicos, sempre que aparece novidade no mercado,
a gente está correndo atrás. O mercado de trabalho é competitivo, mas ele tem bastante áreas assim que a gente pode trabalhar e eu estou muito feliz. Porque hoje em dia a nutrição está sendo muito mais valorizada do que antes e eu estou muito feliz com a escolha que eu fiz. Agora vamos abordar o tema vocação na área religiosa. Alguns pensam que a palavra vocação deve ser usada apenas quando se trata de um chamado de Deus. Para outros, toda capacidade intelectual é dom de Deus. A palavra de Deus nos diz que toda habilidade, toda capacidade intelectual foi dada por Deus a homens e mulheres. Logo, Deus nos capacita de formas diferentes. Se a vocação profissional e habilidades e competências dadas por Deus estão ligadas, haveria diferença entre vocação para ser pastor e vocação para ser médico, advogado ou pedreiro? Quando se trata de vocação para ser pastor, padre ou outra função religiosa, vocação é chamado de Deus, ou seja, uma experiência do indivíduo com Deus, algo particular. Mas, por ser algo subjetivo, o indivíduo poderia se enganar ou não poderia? É muito possível e acontece em vários momentos a pessoa se equivocar com relação a essa consciência, essa percepção de que existe uma vocação ministerial, pastoral. Eu já tive alguns casos de pessoas que se sentiram, disseram que se sentiram vocacionadas, eu as orientei e depois elas me agradeceram porque não tinha absolutamente nada de vocação pastoral. Era uma animação, uma empolgação, Às vezes a pessoa tem isso e vai ser um ótimo cristão, mas vai ser um péssimo pastor. Há gente infeliz em todas as profissões, mas um pastor sem vocação deve ser algo muito trágico, tanto para ele como para a sua comunidade. Vamos dar algumas dicas aos jovens que estão nos ouvindo e estão aí lutando para descobrir sua vocação profissional. Vamos lá, tome nota. Planeje, busque orientação, aconselhamento. Invista principalmente naquilo que você tem de positivo em sua habilidade. Essas são algumas dicas para se ter uma chance maior e ter um diferencial no mercado de trabalho. Se não conseguir identificar, busque ajuda. Concluindo, a visão da Bíblia, do pensamento cristão sobre viver na vontade de Deus, pode ser resumida em 3 aspectos. Primeiro, obedecer aos mandamentos de Deus. Segundo, usar os talentos, dons e a capacidade de decisão dados por Deus. E o terceiro aspecto de como viver a vontade de Deus é estar aberto à direção de Deus, consciente e continuamente. Não se pode cruzar os braços, pois todos recebem algum tipo de qualificação, dom, capacidade das mãos do Criador. À medida que recursos maiores vêm às nossas mãos, à medida que desafios maiores surgem, nós estamos preparados para corresponder a estes desafios e a usarmos esses recursos. A nossa obrigação é cuidarmos da profundidade da nossa vocação, do nosso ministério, da nossa atuação. O desenrolar de tudo isso nós devemos deixar nas mãos de Deus. Vocação. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois de uma breve pausa. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Importante instrumento para a educação cristã, a Escola Bíblica Dominical é parte essencial da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Na maioria dos dias da semana a gente passa adquirindo conhecimento secular.
né? E a escola dominical, a importância dela é que nos traz o conhecimento de Deus. Enquanto outras escolas te preparam para a profissão, essa te prepara de fato para a vida eterna. A escola dominical é um dos pontos altos da igreja com relação ao ensino, né? Na Escola Bíblica Infantil, as crianças aprendem sobre a Bíblia de forma lúdica e didática. Isso fortalece a criança dentro da sua rotina, cria aquele laço, né, aquele vínculo com as tias, com os amiguinhos e sabe da importância. Vai todo feliz para casa, contando que aprendeu. Isso pra gente que é pai, nossa, não tem alegria maior. Na primeira igreja presbiteriana de Vitória, a escola bíblica dominical é realizada às 9h45, logo após o culto da manhã, que começa às 9 horas. Participe você também da Escola Bíblica Dominical, Avenida Beira Mar, número 1025, Forte São João, primeira igreja presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Eu quero conversar com você no programa de hoje sobre um assunto muito interessante: vocação e carreira profissional. E eu quero fundamentar essa reflexão à luz de 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Foi um princípio da reforma do século XVI que toda profissão digna, legítima, ela é sacrossanta. Não existe uma função mais nobre do que a outra. Se você faz isso com dignidade, com responsabilidade e com excelência. O grande problema é que muitas pessoas estão trabalhando em áreas para as quais nunca foram vocacionadas, e há outras pessoas que, embora vocacionadas, não tiveram acesso àquela área para a qual são dotadas. Dr. John Mackay, no seu livro O Sentido da Vida, diz que mais importante do que a distribuição das riquezas é a distribuição das vocações. Quando você faz aquilo para o que você foi chamado, você tem pendor, você faz com leveza, você faz com naturalidade, você faz com alegria, você faz com excelência. Entretanto, você trabalhar numa área que você não tem pendor para ela, não tem vocação para ela, o seu trabalho se torna pesado, enfadonho, e o seu desempenho fica muito aquém daquilo que poderia ficar se você fosse uma pessoa vocacionada para aquela área. Imagine você um médico que não tem vocação para ser médico, um engenheiro que não tem vocação para ser engenheiro, um professor que não tem vocação para ensinar, um pastor que não tem vocação para amar as ovelhas e pregar a palavra de Deus, ou uma pessoa que vai se dedicar à cozinha, e vai cozinhar, mas ela não gosta de cozinhar.
E ela vai passar a vida inteira na cozinha e não vai conseguir fazer uma comida saborosa e nem vai fazer aquilo com prazer. Nós precisamos entender que todo trabalho é digno. Todo trabalho honrado, lícito, honesto, ele deva ser feito com esta consciência de que fazemos tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero dizia que você trafega do campo ao templo com a mesma devoção. Você deve fazer o seu trabalho, seja no comércio, seja na indústria, seja no hospital, seja no escritório, seja numa empresa de comunicação, seja lá nas suas lides domésticas ou mesmo no campo, com a consciência de que você faz isto para a glória de Deus, para o bem do próximo. Quando você entende isso, o seu trabalho se transforma num culto, numa liturgia de adoração a Deus. Quando você entende isso, você trabalha não apenas para tirar desse trabalho o seu sustento e o sustento da sua família, mas você tem a consciência de que você é um abençoador. Você não tenta reter apenas para você o fruto do seu trabalho, mas você distribui os benefícios do seu trabalho com outras pessoas. Desta maneira, eu quero encorajar você a pensar o seguinte: quando seus filhos tiverem que escolher a sua carreira profissional, pense sobre isso, pense sobre vocação. Porque hoje, muitas vezes, os pais querem orientar os filhos apenas para uma carreira que dê dinheiro, que dê retorno financeiro. E, às vezes, nem sempre o retorno financeiro em si é a maior recompensa do nosso trabalho. O que adianta o homem ganhar muito dinheiro e não ser feliz no que faz? Ou receber muito dinheiro e aquele dinheiro vai ser, talvez amanhã, a maior causa do seu tropeço, da sua derrocada moral e espiritual. Procure fazer o que você faz com alegria, dentro daquele pendor que Deus chamou você para fazer, e faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para o bem da sua casa, da sua família e para o bem do seu próximo. E então, nesse sentido, você vai ser muito feliz e recompensado pelo próprio Deus. Eu quero orar em seu favor, quero colocar sua vida diante de Deus e pedir que Deus abençoe profundamente seu coração. Onde você está? Ore comigo. Querido Deus, te agradecemos pela bênção da vida, pela bênção do trabalho, pela bênção da vocação, pela bênção do sustento, e nós te pedimos que tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer.
Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Nós estamos encerrando então mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Eu quero registrar aqui a minha gratidão pela sua audiência. Quero te pedir, nos ajude na divulgação deste programa entre seus amigos, parentes e vizinhos. Eu quero aproveitar o momento para lhe fazer um convite muito especial. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 da noite. Também às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Nós somos uma igreja amável, alegre e acolhedora. Ficamos aí na Avenida Beira-Mar, bem próximo aí do SAMU. Você é o nosso convidado. Venha e traga a sua família. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição.